Muito bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam aproveitando essa convenção de saúde realizada pela ASES. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa manhã para poder conversar um pouquinho mais sobre a história do nosso movimento. Eu gosto muito desse assunto porque a gente precisa, né, até para entender quem nós somos, quanto povo, a gente precisa compreender a nossa história, de onde nós viemos e por que nós viemos, né? Qual é o propósito do surgimento do movimento adventista. Então, a gente precisa ter essa clareza para a gente olhar para como a gente tem vivido, para aquilo que a gente tem feito, e então a gente tentar ressignificar algumas questões que talvez a gente tenha perdido ao longo do caminho por diversas razões, né? Então, o objetivo não é a gente achar quais são os motivos especificamente, mas a gente encontrar possibilidades de superação. Então, quando a gente fala, né, sobre saúde, esse é o tema do nosso encontro, desta convenção de saúde, a gente precisa entender que essa é uma das ferramentas que nós temos para alcance de pessoas para Cristo. Então, a mensagem de saúde, ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia evangelística que a gente pode utilizar para apresentar a Cristo. Ela é um meio, né? Ela é a cunha penetrante para a entrada do evangelho, para que a gente possa, de fato, apresentar Cristo para as pessoas que a gente tiver contato. Então, é interessante porque durante algum tempo a gente criou um certo receio com a saúde, né? Por diversos motivos. Eu costumo brincar que desde o motivo dos extremos, né? Que é a salvação pela soja, você só vai ser salvo se você for vegetariano, se você não comer carne especificamente, né? A mensagem de saúde se reduz somente a um aspecto da alimentação, ou o escarnecimento, né? Eu não preciso disso, nós somos salvos pela graça e está tudo bem. E de fato, nós somos salvos pela graça. Isso é a maravilha, né, do presente que Cristo nos oferece. Acontece que a gente, sabendo, né, dessa graça tão maravilhosa, a gente quer viver da melhor maneira. E a gente não quer viver da melhor maneira só para a gente quer compartilhar, a gente quer apoiar, a gente quer ajudar outras pessoas para que possam também experimentar isso. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa história do movimento e possibilidades de ação que eu e você podemos fazer nas nossas realidades, na nossa comunidade, quem sabe no nosso trabalho e na nossa igreja, ok? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para ficar mais didático e a gente conseguir conversar melhor, ok? Então, o título do nosso encontro hoje tem como título Resgatando Caminhos Esquecidos, né? E quando a gente pensa nesses caminhos que estão esquecidos ou que ficaram por algum motivo ou alguns motivos, a gente vai encontrar, queridos, a maravilha e o privilégio de fazer parte, né, a certeza de fazer parte desse movimento tão importante que é o movimento adventista. E por que será que a gente diz que a Igreja Adventista é um movimento de restauração? Interessante isso, né? A gente precisa entender que Deus nos criou para a sua glória, né, para que fosse visto em nós a demonstração da sua bondade. E quando ele criou Adão e Eva, não havia pecado, né, não havia rompimento, todas esses aspectos que compreende o ser humano, e a gente está falando, né, de aspectos sociais, aspectos mentais, a própria vida espiritual, o ambiente, o meio ambiente ao qual eles estavam inseridos e o próprio corpo físico, todos eles estavam em harmonia. E quando veio o pecado, o que aconteceu, né? O pecado destrói, o pecado rompe, o pecado traz desarmonia. E aí a gente tem os sofrimentos, né? Tanto nos âmbitos sociais, nas nossas relações, quanto nas nossas questões mentais. Nós estamos cada vez mais adoecidos, inclusive mentalmente. A nossa conexão com Deus, o nosso crescimento espiritual tem estado muito fragilizado ao longo de toda a história pós-pecado, né? O ambiente, nossa saúde física, inclusive, tem estado em desarmonia. Isso porque a gente sabe, isso por conta do próprio pecado. E acontece que ao longo da história, a gente tem diferentes tipos de visões que contribuem para a forma como a gente entende e como a gente vê o ser humano. Quer ver um exemplo? Quando a gente pensa na forma como é visto o ser humano, a gente ainda carrega muito a questão e essa visão grego-platônica. O que é isso, Dani? Né? Então, Platão foi um filósofo grego, e ele consolidou um pensamento de que havia separação entre corpo e alma,
né? Então, o corpo, ele morre, e a alma, quando a pessoa morre, vai para o céu, volta para Deus, enfim, né? Mas a gente tem essa dicotomia, a gente tem essa separação. Então, a gente tem separação entre o mundo físico, né, e o mundo metafísico, o mundo espiritual. E para você ter ideia, né, os próprios discípulos de Jesus, eles também tinham muita influência dessa visão grega. Um exemplo é quando Jesus está andando sobre o mar e eles acham que, será que é um fantasma? Então, essa ideia era muito contaminada, inclusive, por essa perspectiva, por essa visão grego-platônica. E a gente carrega isso até hoje, queridos, perceba, a gente separa, né? O que é a nossa vida espiritual, o que é a nossa vida quando a gente está na igreja e a nossa vida no mundo. Isso é mundano, isso é de Cristo. Perceba, todas essas dicotomias, né, que a gente coloca essas esferas, né? Essas esferas separadas, aquilo que é de Deus é porque é para adoração, é a oração, é a esfera sagrada, e aí a gente pega a esfera secular e a gente coloca assim, não, a esfera secular são as minhas atividades, né, no dia a dia, o meu trabalho, o meu lazer, a minha família, são questões políticas, enfim. Então, quando a gente faz essas separações, a gente ainda carrega muito desses resquícios, né, de influência platônica, que separa o ser humano, né, essa dicotomia. E isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, né? A visão hebraica, a visão bíblica é justamente que nós não temos um corpo, né? Nós somos um corpo, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E isso é o que traz para nós essa diferença básica de que a gente entende que nós somos uma parte de um todo, né? Que a gente faz parte de um todo. Então a gente é um pouquinho também das nossas relações sociais, da nossa questão mental, espiritual, ambiental, físico. Então nós somos um conjunto. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é um todo. Isso é interessante, né? Porque a gente consegue entender que a minha vida espiritual, ela não acontece só na igreja, né? Ela acontece também na igreja. A minha vida quanto cristão é espiritual o tempo inteiro. Ela não é espiritual só quando eu estou de joelhos orado, não é espiritual somente quando eu estou na igreja, congregando e comunhando com os meus irmãos, comungando com os meus irmãos. Não é só isso, né? Eu sou espiritual o tempo inteiro, né? Porque nós somos um todo, nós somos. Então, isso faz muita diferença, inclusive como a gente vê o chamado que Deus faz para cada um de nós, né? Se você é profissional de saúde, por exemplo, você não é só um profissional de saúde, né? Você é também um profissional de saúde, mas você também é um cristão, e o seu ambiente, respeitando, é claro, essas questões éticas que existem, mas é um ambiente onde você vai poder fazer a diferença também espiritualmente na vida dos teus pacientes, né? De conexão. Então, quando a gente tem essa compreensão, é muito libertador. E é interessante que ainda hoje a gente tem vivido num momento, e a humanidade a gente tem visto isso, né? Ela deteriorando cada vez mais. A gente ainda tem vivido num momento em que a gente tem outras possibilidades de alcance de levar essa mensagem de alcance para as outras pessoas, né? De levar a mensagem do evangelho de outras formas. Mas Ellen White nos diz que chegaria um momento, né, na história em que o único caminho que nós conseguiríamos alcançar pessoas para Cristo seria através da obra médico-missionária. Isso é muito interessante, né? E aí a gente precisa entender como que isso entra no decorrer da história da igreja. Quando a gente pensa, e a gente já vai voltar nesse pensamento da questão da obra médico-missionária, quando a gente pensa na igreja do Novo Testamento, a gente vê as diversas mudanças que aconteceram, né? Então, a gente vai vendo como que a igreja se transformou, né? A igreja antes de Jesus, a igreja após Jesus, o que que aconteceu? Então, veja bem, a gente tinha as estruturas religiosas da época de Jesus, que era basicamente o templo, né? O templo era o lugar de cerimônia, um lugar de ritual,
né? Então, era onde era realizado o sacrifício, onde você tinha orações diárias, né? Você tinha oração pelo pecado, e aonde você ia realizar algumas festividades nacionais. Então, as pessoas não entravam ali no templo, né? E aí a gente tinha as sinagogas, que eram o ambiente religioso onde ele substituía o templo, né? Mas ele era sem altar, sem sacrifício, onde você tinha permitida a entrada de mulheres, onde você tinha o ensino, onde você tinha ali um tabelionato, hospedagem, comida, né? Você tinha entrada permitida de pessoas não judias. Então, a sinagoga, a gente tinha então essas duas estruturas, o templo e a gente tinha a sinagoga. Acontece que quando aqueles que aceitaram, né, a Cristo, eles se tornaram ali os cristãos e muitos perseguidos, inclusive, e após a morte de Cristo, a gente teve o quê? A gente teve a destruição, basicamente, desse sistema de adoração através do templo, né? Através ali daquele santuário. Então, a gente tem uma mudança na estrutura religiosa. Esses novos cristãos ficaram assim, onde que a gente vai se reunir agora? Porque nem mais nas sinagogas eles podiam se reunir, porque eles eram tidos ali como malditos, né? Foi inclusive um movimento muito forte, onde houve a expulsão desses novos cristãos, né? E eles não podiam mais, então, se reunir. E quando eles saíram? Então, eles já não tinham templo, certo? O templo, que era um local de sacrifício, não precisaria mais. Aí eles não tinham as sinagogas para poderem se reunir. Onde que eles iam se reunir? Aí é quando a gente fala que eles vão para as casas se reunir, e se reuniram ali até o século IV. Então, as casas basicamente tinham tudo que a sinagoga tinha, porém, foi acrescentado duas outras coisas, né? Que foi a Santa Ceia e o batistério. Mas perceba nessa imagem que a gente tem um modelo mesmo de casa, né? Então, a gente tem um local onde havia o ensino, as mulheres também podiam entrar, as crianças também faziam parte. Então, a gente tinha essa conexão para que os novos cristãos pudessem se reunir e pudessem continuar pregando a mensagem. Então, basicamente, a gente tinha as mesmas estruturas que aconteciam na sinagoga, mas somente agora com a entrada ali da Santa Ceia e do batistério. E nesse momento, queridos, a igreja do Novo Testamento, até o século IV, elas não existiam, né, somente para culto. Então, não era um local onde você ia, sentava, ouvia e ia embora. Lá era um lugar onde você tinha relacionamento, onde você tinha serviço e onde você tinha adoração. E o que aconteceu com tudo isso? Aconteceu que houve, a gente sabe historicamente, uma explosão do movimento. Por quê? Porque agora eles não eram mais reféns unicamente de um lugar sagrado, de um prédio. Eles entenderam que eles podiam se reunir em qualquer outro lugar, né? Então, eles não eram reféns somente de um local. Eles não tinham mais sacrifícios de animais. Por quê? Porque eles tinham um entendimento de que Deus, né, através de Jesus, havia os redimido. E eles tinham uma liderança que era dinâmica. Então, você não tinha um sacerdote, você não tinha uma única pessoa que era responsável ali pela liderança. Então, o ministério era um ministério de todos os crentes, né? Então, era um desenvolvimento onde todos tinham essa clareza e todos trabalhavam em prol desse movimento. E isso a gente sabe historicamente que não agradou o povo romano, e aí a gente teve ali uma luta muito grande, né, principalmente depois com Constantino, que falou assim, gente, o que está acontecendo, né? Como que a gente pode neutralizar esse movimento? Porque está crescendo demais, eles estão se espalhando. E aí eles tentaram perseguição, e a gente já sabe que quanto mais eles matavam, o que mais acontecia? Mais novos cristãos surgiam, e eles tentaram diversas formas e viram, bom, perseguição não está rolando, né? Perseguição não dá certo. Então, o jeito que Constantino utilizou foi, inclusive, entrar dentro do movimento e subverter o seu ímpeto. Então, o que isso significa? Agora, olha só, opa, não está certo esse negócio de você ter vários movimentos acontecendo. Vamos voltar, porque a igreja tem que ser um local somente de adoração, não pode ser um local de serviço, né? Um local onde você tem envolvimento com a comunidade, e volta para essa ideia, utilizando as basílicas que se tinha, né, como um local sagrado. Então, agora a igreja,
né, que era essa igreja com essa mentalidade orgânica de serviço, não somente um local de adoração, mas também um local de adoração, mas também de serviço, e também cumprindo ali essa questão de relacionamentos, ela passa agora, no tempo de Constantino, a ser somente um templo. Então, vai ser um prédio onde você não tem mais pastores, você não tem mais o ministério de todos os crentes. Agora você tem um sacerdote, uma pessoa que vai ministrar. Aí você tem não mais essa questão do púlpito, né? Você tem agora essa questão do altar de adoração, do sagrado, e você agora não tem mais um culto onde você faz a celebração, você tem de volta essa mentalidade de sacrifícios, que acaba sendo o que a missa acabava correspondendo. Então, você tem a morte dessa noção da igreja como um espaço de relacionamento e serviço, e também adoração, para ser somente agora um espaço para culto. E aí, quando a gente olha, eu quero que vocês façam esse movimento, né? Quando a gente olha para a nossa igreja hoje, e espero que a sua seja uma realidade diferente, mas de maneira geral, a gente acaba trazendo isso muito forte, a gente tem a nossa igreja somente como um prédio, que é um espaço para culto, único espaço para adoração. E isso não fez parte do movimento inicial dos cristãos, né? A igreja, ela tinha a função também de ser um espaço de celebração, né? Eu vivo Cristo no meu dia a dia, eu vivo o evangelho todos os dias, então a gente se reúne, a gente celebra, mas a gente utiliza também esse espaço de igreja para poder servir a comunidade, para poder abençoar. É um espaço onde você tinha hospedagem, onde você tinha questões de tabelionato, onde você tinha questões de serviço, de assistência, de cuidar de pessoas doentes. Ai, Dani, mas mudou os tempos, né? A gente já tem tudo isso fora. É verdade, a gente já tem tudo isso fora, mas isso não significa que a nossa igreja não possa ser também um suporte, um apoio para aqueles que necessitam e para fazer transformação na comunidade. E foi dentro desse contexto que surge o movimento adventista, um contexto onde a gente tinha a noção de igreja somente como um espaço de culto. E o movimento adventista ele surge para romper com essa noção romana de que é papel da igreja, do qual é o papel da igreja. Né? Se você for adventista já há mais tempo, talvez mais de 30 anos, você vai se lembrar que a igreja, ela era separada e a gente separava a igreja assim, né? Onde estava a nave da igreja era o local santo e onde era o púlpito, o local santíssimo, relembrando ali o santuário. Mas essa noção não é uma noção bíblica, né? Essa noção, ela é uma noção romana que a gente traz e herda dos nossos antepassados, né, católicos romanos, onde você tem essa noção sendo trazida para dentro da igreja. E aí a gente surge como um movimento para romper com essa visão do que é ser igreja de verdade, e a gente traz de volta essa visão integral do ser humano que a gente falou do início, de maneira holística, né? De maneira harmoniosa, equilibrada. E a noção de que o ministério e as suas estruturas, elas existem para que haja adoração, relacionamento e serviço, para que haja missão. E esse pensamento integral fez com que os primeiros adventistas entendessem que as estruturas não eram apenas para cultos, mas eram também para relacionamento e serviço. Quer ver um exemplo? Isso de tanto tempo atrás, né? A gente ainda tinha isso muito forte. A gente tinha o prédio como um centro de influência, né? Então era um espaço onde a gente tinha culto, onde se tinha escola para preparar futuros missionários, onde a gente tinha serviços de saúde que eram oferecidos, onde nós tínhamos publicadoras acontecendo dentro daquele espaço. Aí, não tanto tempo atrás, a gente ainda tinha escolas, que eram escolas mais paroquiais, mas a gente tinha a igreja na frente, a escola no fundo, você lembra disso? A gente tinha a sala das Dorcas, a gente tinha espaço para horas sociais, a gente tinha comunhão, a gente tinha oficinas que eram oferecidas para a comunidade, que as Dorcas normalmente faziam, e aí a gente tem essa igreja, que é o que a gente deseja, que é realmente essa igreja com uma mentalidade de centro de influência. Então, essa igreja que entende que ela está ali
não somente para a adoração, não somente para o culto no sábado ou na quarta, que muitas nem existem mais, ou até mesmo somente no domingo, mas um espaço onde a gente vai utilizar esse prédio para que nós, que somos a igreja, nós pessoas somos a igreja, né? Para que nós possamos utilizar aquela estrutura do prédio da igreja para abençoar e para servir a comunidade. E isso foi feito no decorrer da nossa história do movimento adventista. Diversas pessoas fizeram esse envolvimento com a comunidade, né? Então, para Ellen White, a obra de saúde, ela nunca deveria ser separada do ensino, né? Então, era sempre a obra curar e ensinar. E todos os nossos primeiros, né, que fizeram os pioneiros que trabalharam saúde como uma estratégia de alcance para a comunidade, eles utilizaram essa estratégia de saúde junto com o evangelho. Então, olha o que o Ellen White diz, né? No sentido mais verdadeiro, saúde e salvação são uma coisa só. Ambos são obtidos não através do conhecimento da lei, seja da lei da saúde ou da lei moral, mas sim através do poder redentor e restaurador de Deus. E olha que maravilha. E durante toda a nossa história da igreja, a gente teve basicamente 3 modelos de envolvimento com a comunidade. E movimentos que deram certos, mas movimentos que a gente também pode aprender com alguns deles, algumas questões que a gente precisa estar atento. E o primeiro modelo foi o modelo que John Kellogg utilizou, né? Muito famoso, um médico que foi muito promissor e que ampliou muito a visão da saúde, contribuiu muito para a expansão dessa mensagem da saúde. E ele trabalhou em hospitais de Chicago, em universidades, ele criou casas de acolhimento para ajudar imigrantes, ele fez uma casa só para trabalhadores de fábrica, ele desenvolveu muitos projetos missionários, casas para mães solteiras, para mães carentes, né? Ele fez serviço de resgates, ele trabalhou com mulheres que eram ex-prostitutas, né? Ele fez uma agência de emprego para pessoas que haviam sido presos em algum momento, né? Ele fez uma loja que tinha lucro e todo o lucro era revertido para uma missão, era revertido, né, para publicação de uma revista mensal. Olha quanta coisa bacana Kellogg fez, né? Mas qual que foi o problema de Kellogg? O problema de Kellogg é justamente que ele escondia a identidade adventista, né? Ele ensinava em muitos momentos que a mensagem do evangelho era a mensagem de saúde. E ele não era intencional em levar as pessoas a Cristo. Então, ele cuidava, ele oferecia tratamentos, ele possibilitava uma série de coisas maravilhosas, mas ele não era intencional em apresentar Cristo. E aqui é um dos pontos que a gente precisa estar atento. A gente vai levar saúde, a gente quer levar e falar mais sobre esses remédios que o Senhor nos dá, né, maravilhosos, sobre a mudança no estilo de vida, mas a gente não para por aí. A gente tem algo a mais para apresentar, que é a mensagem do Evangelho. E aí a gente tem um outro modelo, que foi realizado ali pelo Haskell, né? E o que ele fez? Ele aliava também saúde com o evangelho. Ele tinha um ministério que era um ministério que a gente chama de autossustentável, então alguns projetos era cobrado para que pudesse haver dinheiro para poder sustentar esse trabalho. Ele tinha uma escola de formação de missionários, então ele formava, capacitava, dava conhecimento para os missionários. Isso a gente tem tentado trabalhar com a Escola Safe Saúde, inclusive, né, para que a gente possa dar mais informação, mais conhecimento, para que esses líderes possam estar equipados. Ele cobrava por alguns serviços, ele treinava esses membros para o trabalho, e ele pedia, gente, olha que interessante, ele fazia parceria com espaços publicitários para poder fazer propaganda daquilo que eles estavam oferecendo. Então, ele teve um movimento, um modelo de envolvimento com a comunidade muito bacana e que a gente pode aprender bastante com eles. E depois dele, a gente teve o John Tyndale e o John Corliss, que foram também pioneiros no evangelismo, né, utilizando a saúde como base. E eles entendiam
que a mensagem de saúde era um braço que conduzia para o evangelho. Então, veja bem, eles entenderam que se você leva para a saúde, para uma pessoa que está doente, com uma mente enferma, você traz esperança, você restabelece, ajuda a restabelecer a saúde dessa pessoa, a gente tem a oportunidade de conectar espiritualmente com essa pessoa. Eles valorizavam a unidade de toda a equipe, né? Então, todos que trabalhavam ali eram voluntários, eles também treinavam o povo, eles também treinavam a sua equipe para que estudasse ali quais eram os métodos que Jesus utilizava. Eles tinham também a mesma ousadia que Haskell teve de fazer parceria, colocar publicidade, né, de utilizar espaços para reuniões serem gratuitas. Eles preparavam as igrejas, querido, e isso é algo muito importante. Eles preparavam as igrejas, as pessoas das igrejas, para receber essas visitas, para receber e dar continuidade no trabalho com os novos batizados. Isso é muito importante, porque às vezes a gente alcança essas pessoas e aí como que a gente recebe essas pessoas como parte da nossa família na igreja, ou será que a gente está olhando, né, com um olhar torto para as pessoas que estão indo ali? Então, a gente compreender, né, toda essa questão teológica que eles tinham e como isso impactou na pregação do evangelho é muito importante. E o que a gente vê basicamente é que o Kellogg, o que ele fazia? Ele fazia projetos maravilhosos, queridos, mas ele supervalorizava a saúde, colocava a saúde lá em cima e tirava o evangelho. E aí aqui fica uma provocação, né? O cuidado que a gente tem que ter para, às vezes, a gente colocar a saúde tão aqui em cima e a gente se esquece da base, daquele que deu essa visão, que é Cristo. Ok? E aí a gente tem os outros modelos de Haskell e de Tyndale e Corliss, que eles usavam a saúde como uma cunha de entrada para a mensagem do evangelho. Isso é uma cunha, né? Então é isso. Ele utilizava como uma forma de alcançar as pessoas para Cristo. E quando a gente pensa nisso, esse é o nosso desejo, né? Que a gente tenha igrejas com essa mentalidade neotestamentária, que a gente tenha igrejas com mentalidade dos pioneiros do adventismo, onde entende que igreja é um espaço para culto, é um espaço para relacionamento e é um espaço também para ser um espaço de serviço e para abençoar a comunidade. E olha que interessante, os adventistas, eles são os únicos que acreditam que serão cerceados de cultos, pois os seus prédios de igreja serão fechados. Se os nossos prédios serão fechados, de que outro meio nós vamos poder pregar? Como que a gente vai poder alcançar? A gente viu aí, teve uma experiência na pandemia, de que todos os espaços que não eram espaços para saúde foram o quê? Fechados. Né? E alguns espaços e algumas realidades que faziam serviços de atendimento à comunidade, né? Espaços de saúde, de atendimento, como alguns centros de vida saudável, eles puderam continuar a estar abertos, né? E aí dentro disso, Ellen White traz aquela mensagem que eu falei no início para vocês. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Queridos, nós estamos num momento em que a mensagem de saúde, ela não é ainda o único meio, mas ela é um dos. Mas em breve, e eu não sei você, mas eu tenho percebido isso cada vez mais nitidamente, que as portas estão se fechando. E a gente ainda consegue alcançar as pessoas através da saúde. O mundo está aberto para ouvir a saúde, as pedras estão falando. Mas não é só sobre saúde, a gente tem uma mensagem a mais. Sabe, a Ellen White também diz que nas grandes cidades há certas classes de pessoas que não podem ser alcançadas pelas reuniões públicas. E os centros holísticos de ministério teriam o poder, né, teriam o objetivo de conectar a igreja às necessidades da comunidade. Chegando ao final desse encontro com vocês, dois grandes imperativos que me chamam a atenção. O primeiro é que tudo deveria convergir para a salvação de almas. Tudo que nós fizermos. Tudo. No nosso trabalho, nas nossas relações, dentro da igreja. E o segundo é que para a gente desenvolver sistemas de alcance, quanto mais autossustentável isso for,
melhor será, mais possível será. Porque quando a gente quer fazer coisas, às vezes, que são muito bacanas, muito boas, mas tão complexas, que demandam tantas coisas, a gente pode incorrer ali no perigo, né, de criar tantas estruturas, tantas coisinhas, que vai ser difícil conseguir dar conta. Conseguir ter uma equipe que conecta, conseguir ter pessoas que apoiem. Então, como que a gente pode fazer isso na prática? É simplificando. E dentro disso é que surge ali o movimento dos clubes Vida e Saúde. Então, é algo simples, não é nenhuma reinvenção da roda, ok? Ressignificar algo que Jesus já realizava, que a igreja neotestamentária já fazia, que os nossos pioneiros do Adventismo também utilizavam, que é transformar a nossa igreja como um espaço, utilizar o prédio para alcance dessas pessoas. E aí a gente tem as atividades que vocês vão conversar bastante durante esse dia, que está relacionado com as atividades e as possibilidades do que pode ser um clube Vida e Saúde, que pode ser desde uma roda de conversa, uma oficina de artesanato, a gente pode desenvolver oficinas para mães, para crianças, oficinas culinárias, de grupos de emagrecimento, de caminhada, de exercícios físicos, né? De tantas possibilidades que existem. E o que vai ser realizado aí na sua igreja, aí no seu clube Vida e Saúde, vai depender de qual seja a necessidade da comunidade e aquilo que vocês podem contribuir para oferecer. E aqui são algumas fotos de projetos que têm acontecido em diversas igrejas, né? Essa foto onde eles estão fazendo ali, inclusive, o exercício físico, eles tiram as cadeiras da nave da igreja e utilizam aquele espaço, porque eles não têm outro espaço. E isso é ser igreja, né? Outras oficinas de alimentação saudável, oficinas de atividade física, de música, de hortas comunitárias, né? Oficinas com a comunidade. Então, o que pode ser um Clube Vida e Saúde? Clube Vida e Saúde pode ser muita coisa, desde que a gente utilize, né, a mensagem de saúde como uma estratégia, né, para alcance dessas pessoas, uma estratégia para a gente apresentar a Cristo, e isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, nosso desejo é justamente que você entenda a história do seu movimento, um pouquinho dessa história, né, e que você possa repensar como você está sendo igreja na sua comunidade, como que vocês estão sendo igreja no seu prédio ali, como que vocês estão utilizando, que a gente possa disseminar mais essa ideia, que a gente possa crescer, que a gente possa aprender, que a gente possa estudar mais. Se você ainda não faz parte da Escola Safe Saúde, gostaríamos de te convidar para fazer parte também, porque esse é um movimento onde a gente está em contínuo aprendizado e reciclagem de informações. Que Deus abençoe vocês no decorrer desse treinamento que vocês estão participando hoje, e que em breve a gente possa ter muitas notícias dos clubes que estão acontecendo aí na sua realidade. Forte abraço, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor continue te usando poderosamente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.